Eu fiz uma coisa muito desagradável nesse testemunho que eu vou contar. Meu nome é Antônia, para quem não me conhece, tá? Eu sou mãe, avó, e eu fui assim na década dos anos 90 até o ano de 2013, irmãos. A minha vida assim, era muito atribulada, porque eu não sei quem de vocês aqui já conviveu com alguém viciado dentro de casa. Um alcoólatra. Meu marido, ele era alcoólatra, né? E eu trabalhava muito. Eu trabalhava de diarista em casa de família. Todo dia eu tinha uma casa para limpar. Eu tinha 2 filhos pequenos, e na época meus filhos ainda eram pequenos, né? Eu trabalhava muito mesmo. Eu morava de aluguel. O meu marido, assim, ele trabalhava só para beber mesmo. Ele não me ajudava dentro de casa. Eu não sei nem por quê que eu continuava casada com ele. A gente morava de aluguel, eu que pagava meu aluguel, eu que me sustentava com meus filhos, era tudo eu. E toda vez, irmão, que eu chegava do trabalho, ele vinha me perturbar. Ele me chamava de tudo enquanto era nome feio, me acusava das coisas, isso era todo santo dia. Eu já não tinha nem vontade de voltar para casa, acho que eu só voltava para casa por causa do meu filho. Todo dia era a mesma coisa. O alcoólatra, ele bebe todo santo dia. Todo santo dia. Meu marido, ele pegava 2, 3 porres por dia. Eu não sei nem de onde ele arrumava dinheiro para beber tanto. Ele era um ótimo mecânico, mas quando ele se jogou na bebida, nem isso mais ele fazia, ele nem trabalhava mais. Um dia, eu não era adventista ainda, ainda não tinha conhecido esse Deus maravilhoso, né? Toda vez que eu chegava do trabalho, a primeira coisa que eu fazia era botar uma panela com água no fogo para fazer café. Botava uma vasilha no fogo para fazer café. Eu sempre gostei muito de café. E aí isso era todo santo dia. Assim, eu chegava por volta de 4h30, 5 horas. Aí meus filhos já estavam em casa, já tinham chegado do colégio. Eu trazia pão. Aí eu ia fazer café. Botei uma vasilha com água para fazer café no fogo. E a panela começou a borbulhar. E ele chega em casa. Ele chegou em casa. E onde eu morava, era tipo assim, o fogão ficava como aqui era a parede da minha casa, da cozinha. E ele chegou. Ele chegar, irmão, era só eu chegar em casa. Ele chegava atrás de mim, só para me xingar. Às vezes eu não era lá boa coisa também, eu também falava um monte de besteira para ele, porque a gente fica com raiva, né? E quando a gente é inocente das coisas, a gente fica muito chateado com aquilo. Eu vou falar para vocês assim, que bebida, raiva e medo não dá coisa boa. Não dá coisa boa, não. E eu cheguei, eu estava lá, aí ele chegou. Nisso ele chegou e falou lá umas coisas para mim, eu falei para ele, eu sei que eu falei alguma coisa que eu também ofendia ele também. E ele ficou com raiva daquilo, né, que eu falei também. Ele foi e pegou uma faca. Aí eu já fiquei acuada aqui no lado do fogão. E eu digo, e agora? O que é que eu faço? Porque toda vez que ele chegava em casa, já me xingando, quando ele pegava alguma... Ele tinha um teçado, irmão, que ele me botou várias vezes para correr de casa com aquele teçado. Eu corria mesmo, eu não escutava conversa. A minha sogra morava bem perto de casa, e era lá que eu me escondia. E a minha sogra não era em favor dele, não. A minha sogra, os meus cunhados, minhas cunhadas, tudo era em meu favor, porque via que eu não dava motivo. E quando ele pegou aquela faca, aí eu falei assim, né? E agora? Para onde que eu estou lá, ele está na minha frente, como é que eu vou correr? Aí eu fui para a beira do fogão, irmão. E a panela estava fervendo, ele foi para cima de mim. Quando ele foi, eu não escutei conversa. Eu joguei água quente todinha nisso aqui dele. Só não pegou no rosto, mas daqui para baixo pegou tudinho. Mas foi um momento assim, para mim, eu não era uma pessoa assim. Jamais eu pensava em fazer alguma coisa assim na minha vida, irmão. É por isso que muitas vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer, não, irmãos. Mas a gente se vê obrigado a fazer.
E se eu tivesse uma faca ou uma arma de fogo na minha mão, eu tinha feito uma besteira pior com ele. E era um momento assim de desespero mesmo, sabe? Eu fiquei desesperada nesse dia. Foi a única vez que ele me atacou assim, eu sem saída, sabe? Porque das outras vezes, quando eu vi o negócio, já corria. Mas dessa vez não deu, eu tive que enfrentar ele. Ó. E aquela água ali me salvou. Eu não conhecia a Deus, não. Naquele tempo, assim, eu não dava muita atenção para as coisas de Deus. E minha sogra, ela já era adventista. E ela me convidava muito para ir para a igreja, né? E eu me arrependi muito depois. Me arrependi porque eu vi que ele ficou sofrendo. Ele ficou todo queimado, aquelas bolhas, tudinho aqui, nessa parte dele aqui, queimou tudinho. Aí eu não vi mais nada. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas e dizem que não lembra. Isso é verdade, irmãos. Aí eu não vi mais nada, não me lembrei mais de nada. Quando eu dei por mim, eu estava lá dentro do quarto da minha sogra. Eu corri para lá. Aí ela perguntou, quando eu me dei por mim, ela estava perguntando para mim o que tinha acontecido. Eu falei, eu acho que eu queimei a barriga do Júlio. O Júlio era o nome do meu marido, né? E a minha sogra, ela é enfermeira. Agora ela está aposentada. E ela falou assim, fica aí que eu vou lá ver ele. Aí eu fiquei lá, né? Aí ela foi para lá ver ele. Aí ela chegou, ela falou, queimou tudinho mesmo o peito. Onde bateu a água fervendo, irmão, foi criando assim, tirou o couro uma parte. Aí ela foi, ela trabalhava no Semetron, né? Ela foi no Semetron pegar medicamento para ele. Aí eu pensei assim, né? Eu digo, vixe Maria, agora eu vou ser presa, porque aí que eu me toquei, que era um crime que eu tinha cometido. Irmãos, eu estou rindo agora assim, porque já faz tempo, já passou, mas assim, quando eu fiz aquilo, eu fiquei muito triste depois pelo que eu fiz, ó. Sério mesmo, eu fiquei muito triste, eu pedi muito perdão, pedi perdão para ele, pedi desculpa. Irmãos, ele era, vamos ser sinceros assim, ele era sem vergonha, que de tudo que eu fiz para ele, quando eu pedi perdão para ele chorou e falou assim, eu é que tenho que pedir perdão para ti. Ele sabia que o que eu tinha feito, eu não era aquele tipo de pessoa que faria alguma coisa tão ruim assim. E foi uma coisa muito ruim. Eu sei que foi uma coisa ruim que eu fiz. Foi uma coisa ruim, mas foi na hora de um desespero que eu fiz aquilo, sabe? Eu pedi muito perdão a Deus depois. Eu mudei muito. Aí, depois que eu conheci a Deus, aceitei a Jesus assim, eu me batizei lá na Igreja do Areal. Quem me batizou foi o pastor Wagner. Quem me evangelizou foi o pastor Fábio. Eu não esqueço até hoje. Eu me batizei em 2006. E minha vida mudou muito. Desde quando eu me batizei, assim, eu aprendi a relevar mais as coisas. Eu era uma pessoa também muito, muito encrenqueira, eu era muito esquentada, eu não levava desaforo assim para casa, irmão. Se mexesse comigo, assim, mexesse com meus filhos, Deus o livre, irmão, se mexesse com meus filhos. Hoje não, eu já relevo, assim, alguma coisa, sabe? Eu já relevo mais, eu já procuro, eu engulo, que é para mim. Mas tem vezes assim que... Mas Deus mudou a minha vida, irmão. Deus mudou a minha vida, e isso eu agradeço muito a Ele. Foi Deus que mudou a minha vida, porque muitas vezes a gente faz as coisas não é porque a gente quer, não. Muitas vezes a gente não conhece a Deus e fica falando o que não deve, fazendo o que não deve. E depois, deixa eu só falar rapidinho, tá? Aí depois de uns 5 anos que aconteceu isso, meu marido não parou de beber, não. Ele piorou mais ainda. A gente separou, eu tive que separar dele, porque eu pensei assim, eu vou me separar porque ou ele vai fazer uma besteira comigo, ou eu vou fazer com ele. Porque a nossa vida dentro de casa, assim, minha filha naquele tempo tinha 15 anos, ela teve uma depressão profunda por causa disso. Meu filho não gostava do pai dele, tudo por causa disso. Aí eu separei dele. Eu saí de casa, 6 horas da manhã, eu já tinha alugado um apartamentinho para mim, eu fui morar na casa de uma pessoa adventista que me acolheu lá, e ela alugou um apartamentinho para mim, né? E eu fui morar lá, eu saí de casa 6 horas da manhã, praticamente fugida, para ele não saber para onde eu ia. Ele passou uns 15 dias, ele descobriu onde eu estava. Só que quando ele foi lá,
A minha primeira filha, ela não é filha legítima dele, mas ele adotou ela quando ela tinha 1 ano de vida ainda, ele adotou ela, né? Ele registrou e tudo. E daí ele chegou lá na porta, e eu até tomei um susto. Aí ele falou assim, filha, para Socorro, eu vim aqui contigo, eu queria que tu me levasse, quero me tratar. Ele pediu, ele foi pedir, porque o alcoolismo é uma doença, irmão. Tudo o que é vício é doença. Aí ele pediu, e a minha filha foi levar ele. Ele se tratou naquele... É um negócio que tem ali do Paulo VI. Eles têm uma fazenda lá do Candeias. Meu marido fez o tratamento dele lá. Depois que ele se tratou, quando ele saiu de lá em 2007, por aí, foi por aí assim. Ele se tratou, ele saiu. Aí, um dia, o monitor dele me chamou, que eu queria conversar comigo. Eu fui lá conversar com ele, né? E ele pediu que queria voltar comigo. Eu fiquei assim, meio com o pé atrás, né? E meus filhos, assim, eles queriam ter o pai deles junto, assim. Mas eles queriam um pai bom, não que fosse daquele jeito. E ele, quando ele não bebia, ele era uma pessoa totalmente diferente. Quando ele bebia, ele mudava completamente. E daí ele fez o tratamento dele. Quando ele saiu de lá, aí eu voltei para ele, Aí depois que ele voltou, a gente voltou, né? Irmãos, aí, graças a Deus, a gente se casou no papel. A gente não era casado no papel, a gente se casou no papel. Mas depois de 1 ano que a gente se casou, ele foi diagnosticado com câncer. Quando foi em 2011, ele faleceu. Ele faleceu. Faz 11 ou 12 anos que meu marido faleceu. Ele faleceu de câncer. Mas os tempos que ele viveu em casa, depois que ele se tratou, aí eu posso dizer que a gente viveu uma família de verdade. Viveu. Hoje eu sinto assim, às vezes me dá saudade, bate saudade, a gente sente, né? Mas eu penso assim, porque mesmo ele falava que quando ele foi diagnosticado com câncer, ele fez uma cirurgia, ele usava 2 bolsas, uma aqui, se chama bolsa de colostomia. Ele usava uma bolsa aqui e outra aqui. Quem cuidava dele era eu mesmo, né? Eu aprendi tudo. A enfermeira lá me ensinou tudo, eu aprendi tudo. Eu era enfermeira dele em casa, eu cuidava dele em tudo. E ele tinha vontade de se batizar, mas ele tinha vergonha por causa das bolsas. Mas um dia, isso eu devo muito ao irmão Gilberto e o irmão Mozart. Eles iam muito lá conversar com ele, e um dia eles foram lá e ele se entregou a Jesus. Ele se entregou a Jesus. Meu marido, ele morreu. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus tirou ele porque eu não sei se ele ficasse bom assim daquela doença. Eu fiquei pensando, e se ele voltasse de novo para a bebida? Então Deus sabe o que faz. Eu falei para os meus filhos, quando ele morreu, eu falei, nós vamos chorar só no velório. Depois a gente não vai chorar, porque tudo que Deus faz é o melhor. É o melhor, ele estava sofrendo. Eu não queria ver ele dentro de casa, mas em cima de uma cama, acamado lá, cheio de dor. É muito difícil. E é isso, esse é o meu testemunho de hoje, da minha vida. Hoje eu estou, graças a Deus, eu estou bem. Eu tive uma depressão profunda após a morte dele. De vez em quando eu tenho meus altos e baixos, mas Deus que me levanta mesmo, só Deus mesmo que me levanta. E é isso. É isso, a gente tem que se agarrar a Deus mesmo. E foi o que eu fiz. Desde quando ele adoeceu, depois da morte dele, foi a Deus mesmo que eu me agarrei. Se eu estou em pé hoje, irmãos, aqui, é por Deus mesmo. Só por Deus mesmo. Esse é o meu testemunho de hoje. Bom?